Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. E hoje o Congresso Nacional vai fazer uma sessão solene antes de os senadores se reunirem no plenário para votar projetos. Vamos ver a pauta do dia. Às 13h30 começa a sessão do Congresso, que vai ser para promulgar a emenda à Constituição que trata da proteção dos dados pessoais. Para as 4h está marcada a sessão no plenário do Senado. O primeiro item estabelece o quórum mínimo de 2/3 dos votos para mudança de destinação de salas em condomínios. Outro projeto cria a Semana de Prevenção ao Câncer de Cólon e de Intestino. Também pode ser votada a criação da Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica e ainda uma atualização no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares também está na pauta. E o último item previsto define com mais precisão condutas consideradas como atos de terrorismo. O plenário do Senado fez hoje uma sessão especial para homenagear e relembrar as vítimas do Holocausto. O requerimento para a reunião foi feito pelo senador Jacques Wagner, com o apoio de outros 26 parlamentares da Casa. O requerimento do senador Jacques Wagner foi apresentado em novembro do ano passado. A sessão foi convocada para esta quinta-feira pelo presidente do Senado, num momento em que manifestações antissemitas e de defesa do Partido Nazista tomaram conta dos debates nos últimos dias. A Yom HaShoah, Dia de Lembrança do Holocausto, é realizado anualmente com o propósito de recordar as milhões de vítimas do Holocausto. A iniciativa organizada pelos nazistas que pretendia assassinar todos os judeus do mundo. No Holocausto, 6 milhões de judeus foram assassinados, além de 7 milhões de civis soviéticos e outras milhões de pessoas, entre elas presidiários de guerra, testemunhas de Jeová e deficientes físicos. Os registros mostram 250 mil pessoas com deficiência que foram também mortas no período. E nós, no Senado Federal, na sociedade hoje em dia, estamos inclusive com comissões especiais, subcomissões, para dizermos, olha, é o ser humano, todos têm direitos, cidadania, tem que ter respeito, tem que ter os valores assegurados. Não vamos fazer, não vamos repetir, vamos conhecer essa história e dizer aquilo tem que ficar para trás. Justamente nessa semana, um dos mais importantes podcasts desse país faz um movimento demonstrando que para alguns, quem sabe, a morte daqueles 6 milhões de judeus e mais 50 milhões de pessoas fruto de uma atrocidade de um partido nazista, não tenha sido suficiente para termos aprendido algo significativo no sentido do respeito à diversidade, no entendimento da tolerância. O exemplo que tivemos esta semana no podcast Flow pode parecer bobagem, mas atesta que a mensagem não foi bastante assimilada pelas pessoas e pela sociedade. O Holocausto não acontecerá de novo. Assistimos entre chocados e perplexos esse podcast Flow, incitando não apenas a ideia de um partido nazista, mas também a possibilidade de se ser antijudeu. É muito importante que situações como essas não sejam banalizadas e tampouco minimizadas, porque é minimizando situações desse tipo que situações assim progridem, ganham escala e se tornam verdade para muitos. Em Israel, no Yom HaShoah, dia de lembrança do Holocausto, as sirenes soam por 2 minutos, quando os cidadãos param todas as suas atividades em memória dos mortos pelo nazismo. Os senadores lembraram que o Holocausto não pode ser negado e nem esquecido para que nunca mais se repita.
Jamais podemos esquecer este genocídio e de todos os outros crimes perpetrados sob motivação do antissemitismo, que infelizmente ainda são relativizados por alguns nos dias de hoje. Apesar desse terrível capítulo da humanidade estar fartamente documentado em vídeos da época, livros, filmes, veículos de comunicação e na internet, o mundo tem assistido ao crescimento de casos de apologia ao nazismo. A sessão terminou com a apresentação de uma música composta por Ilse Weber durante a Segunda Guerra Mundial. Ela compôs a canção para a filha e ambas foram mortas pelo regime nazista em um campo de concentração. A Comissão de Agricultura foi até Cascavel, no Paraná, onde está sendo realizada uma feira tecnológica, debater os problemas que afetam os produtores rurais. A comissão ouviu representantes dos produtores rurais e autoridades ligadas ao setor agrícola do estado. O secretário de Agricultura do Paraná começou citando os prejuízos que a seca dos últimos meses trouxe para a agricultura do estado. Quase 9 milhões de toneladas de soja, 8 milhões e 900 e poucas mil de soja a menos. O oeste aqui perdeu 76%, o Paraná como um todo 43%. Nós perdemos 37% da primeira safra de milho, nós perdemos 15% do tabaco, nós perdemos 32% do feijão e outras perdas importantes, silagem que não tem, laranja que não cresceu. Nesta reunião promovida pelo ACIR, para trazer algumas preocupações emergentes, não é? Que são emergenciais, na verdade, em razão, sobretudo, de dois fatos. A seca, a estiagem prolongada, que alcançou especialmente esta região do oeste do Paraná, com prejuízos significativos, e a elevação da taxa Selic de juros. Há, portanto, um apelo dos agricultores às autoridades do país, no sentido de socorrê-los com alguns pleitos fundamentais. A preocupação, evidentemente, com as taxas de juros, o plano safra que será anunciado na metade do ano. Esta é uma preocupação que sacode hoje os agricultores brasileiros. Há endividamento, então, apelo para a suspensão das execuções, há um apelo para a securitização da dívida, o alongamento de prazos. A gente ficou bastante preocupado, senador, com essa paralisação das contratações do crédito rural com recursos subvencionados, né, em que a ministra enviou esse comunicado que o senhor apresentou aqui para todos nós. Realmente a gente acredita que isso seja uma questão momentânea, né, e rapidamente a gente volte à condição normal, né, que seja apenas um ajuste, né, no orçamento para que a gente não tenha. Isso, com certeza, se demorar, vai afetar aí a safra de milho. Representantes dos produtores defenderam a aprovação de propostas que estão em debate no Congresso, como o projeto que flexibiliza o registro de defensivos agrícolas, aprovado pela Câmara esta semana, e o projeto do licenciamento ambiental, que está no Senado. Mas debateram, em especial, a proposta que prevê a modernização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária. O projeto em discussão no Senado é relatado pelo senador Assir Gurgas. Agricultura sem pesquisa, sem transferência, sem inovação, não é a agricultura que nós temos. E não adianta ter pesquisa na prateleira também. Ou ela chega no campo, ou ela não contribui com o desenvolvimento. O PL 6417, ele institui o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para a Agropecuária. Ele institui, né, um sistema de CTI para a agropecuária e estrutura
o SNPA em uma rede articulada por meio de uma plataforma digital. E com certeza, né, altera também a composição, as instituições que irão integrar esse sistema. Faz uma abertura, amplia a participação de todos os segmentos envolvidos com ciência, tecnologia e inovação, focados na agropecuária. A gente vê, senador, com muita alegria que o PL 6417 esteja em discussão. O que isso vai trazer para nós? Uma modernização na questão da pesquisa. Olha, se o Brasil quiser ser um país desenvolvido, ele tem que obrigatoriamente investir em duas áreas: educação e pesquisa. Nós temos 69 universidades federais, 40 estaduais, Embrapa, institutos estaduais, municipais, cooperativas, a iniciativa privada, todo mundo fazendo pesquisa, mas não tem uma interligação. Tem que se ter essa interligação. Muitas vezes acontece de 2 ou 3 instituições estarem fazendo um trabalho sobre o mesmo tema. Então, esta rede vai integrar a todos para ter um trabalho mais rápido, mais eficiente e que chegue ao agricultor com mais rapidez. Esta aproximação do Senado com os nossos agricultores, com os representantes dos agricultores, as cooperativas, é de fundamental importância. É importante nós estarmos aqui colhendo os problemas que temos para levarmos ao Senado e acharmos as soluções. Foi inaugurado hoje no Museu do Senado o busto do ex-senador Francisco Salles, trisavô do atual senador Carlos Portinho. A cerimônia contou com a presença do presidente do Senado, de parlamentares, servidores da casa e familiares do ex-senador. O busto foi doado pela família do político ilustre, que há 100 anos era um dos senadores por Minas Gerais. Francisco Antônio de Salles também ocupou outros cargos em Minas e no Brasil e trouxe uma contribuição que até hoje faz diferença na administração pública. Antes de brilhar no Senado nos seus 2 mandatos, foi, como disse o senador Carlos Portinho, secretário, deputado estadual, deputado federal, prefeito da nossa querida cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, presidente do estado de Minas Gerais, que era a nomenclatura da época para o governador do estado, logo no início do século passado, em 1902, governador, na verdade com o nome dado de presidente do estado de Minas Gerais. Era um excelente administrador da coisa pública, como aqui foi destacado, um homem de visão de futuro, já naquela época pregando conceitos de responsabilidade fiscal. Por curiosidade, naquela época ele regularizou a circulação dos cheques e hoje já parecem coisas de museu. O Pix veio para substituí-lo. A neta de Francisco Salles e a avó do senador Carlos Portinho, Dona Maria Heloísa Teixeira de Melo, e outros familiares participaram da homenagem. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que prevê o fornecimento de medicamentos orais contra o câncer por planos de saúde. O texto sofreu alterações e, por isso, volta para a análise da Câmara dos Deputados. A proposta aprovada obriga os planos e seguros de saúde a fornecer medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer, inclusive para pacientes com tratamento iniciado em internação hospitalar. O tratamento deve ser automaticamente incluído no rol de procedimentos se a Agência Nacional de Saúde não se manifestar contra em 120 dias, ou 4 meses, do pedido inicial. Esse prazo é prorrogável por mais 60 dias. Tudo bem que 48 horas é muito pouco, mas 6 meses prorrogado, realmente, para quem está com câncer, é muito tempo, né? Meu irmão foi diagnosticado em abril, morreu em novembro. Então, não teria essa oportunidade qualquer. Hoje, a tecnologia, a medicação, ela altera quase que diariamente. A inovação hoje é muito grande.
e o processo é muito burocrático. Até o último momento, essa discussão que fizemos para que pudéssemos chegar ao texto que era possível, inclusive discutido com a Câmara dos Deputados, haja vista que nós temos um prazo, né? E a medida provisória, ela vem para nos ajudar a não ter o pior texto, que seria o caso dessa medida provisória cair. Se adequar o orçamento à saúde à realidade do que o país precisa. E quem melhor, se não a Agência Nacional de Saúde, para determinar se o medicamento deve ou não fazer parte. É muito melhor para nós, brasileiros, termos uma ANS, ainda que deficiente, não trabalhando na rapidez que gostaríamos, fazendo o controle desses medicamentos e do orçamento que nós temos disponível, do que o mercado. Porque se depender dessas indústrias farmacêuticas, elas vão querer tirar bilhões. Os medicamentos devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal 10 dias após a prescrição médica. E será obrigatório comprovar que o paciente recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do produto. A medida provisória ela não resolve o problema, mas ela melhora. E por isso terá o meu voto favorável. Porque o paciente, tudo que melhora para o paciente com câncer tem o meu apoio e por isso ela terá o meu voto favorável aqui nesse plenário. Uma doença tão agressiva contra o câncer, a agilidade no tratamento pode ser muito significativa e pode representar a diferença entre a vida e entre a morte. Os senadores também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que determina o reinvestimento de pelo menos 70% dos recursos vindos de concessões e privatizações de obras e serviços de transporte no mesmo setor. A PEC prevê que o investimento deve ser feito em até 3 anos após o recebimento. A infraestrutura brasileira é ainda precária na fase de necessidades da logística da nação, que o investimento público é limitado e com condicionamentos excessivos dos investimentos previsto acarreta a paralisação de obras, aumento de custos e ineficiência da execução dos empreendimentos, ou mesmo a incapacidade da retomada dos trabalhos. Dessa forma, entendemos que a PEC merece aprovação, pois, como dissemos, oferece uma espécie de piso garantido que assegure um mínimo de continuidade aos programas de investimento de transporte, de forma a evitar que as regras do teto de gasto, o futuro, cumpram e o orçamento para além de aceitável. E é provado que o mundo inteiro, senador Portinho, todos os países que saíram da crise foi exatamente investindo na infraestrutura. Agora, na pandemia, os Estados Unidos, que é um país com toda a sua infraestrutura, anunciou investimento de bilhões de dólares. A CPI da Chapecoense decidiu convocar os representantes da Caixa Econômica e o ex-presidente do clube de futebol, Plínio Diniz Filho, e o atual, Ney Roquemore, para serem ouvidos no próximo dia 17. O requerimento é dos senadores Alci Lucas, que quer explicações sobre o descumprimento do acordo coletivo que foi firmado em 2020. A decisão judicial determinava o pagamento mensal de R$ 250 mil entre todos os 26 processos. Agora, em dezembro de 2021, logo em seguida à eleição da nova diretoria do clube, uma das beneficiárias do acordo global, a senhora Aquinoã de Souza Carvalho, ela deixou de receber o pagamento que era devido, referente à 17ª parcela. Ela foi intimada a efetuar o pagamento, né, e a Chapecoense alegou a quitação da parcela sem comprovação. Na prática, não temos ainda essa comprovação. No mês, ainda naquele mês, os conselheiros do clube aprovaram a transformação da Chapecoense na Sociedade Anônima de Futebol. Após a ciência pela imprensa de que acordos não haviam sido honrados, o vice-presidente de marketing da Chapecoense, em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 27 de janeiro, confessou não apenas o inadimplemento dos acordos, como também a utilização dos valores penhorados nos autos para destinação diversa. Segundo a Folha, a reportagem, o vice-presidente de marketing, Alex Passos, afirmou que não foram feitos mais pagamentos porque o clube vive em situação financeira muito difícil
e culpou a diretoria anterior. 71 pessoas morreram no acidente com o avião da Chapecoense em novembro de 2016 na Colômbia. Havia 77 pessoas a bordo, incluindo atletas, equipe técnica, diretoria, jornalistas, convidados e a tripulação. A CPI foi instalada em dezembro de 2019 para investigar a situação das vítimas do desastre aéreo e de seus familiares. O presidente do Senado recebeu ontem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Em nome dos prefeitos das grandes capitais, Nunes se colocou contra o texto original da reforma tributária, a PEC 110. E defendeu um projeto do senador Nelsinho Trade que determina repasse do governo federal aos municípios em relação à gratuidade do idoso nos transportes públicos. No decorrer dessa semana nós teremos algumas prioridades, há essa questão dos combustíveis, há essa questão desse projeto sobre gratuidade no transporte. Então são temas que nós vamos tratar na próxima semana e disse a ele que no decorrer da próxima semana podemos receber os prefeitos para poder ouvi-los junto com o relator Roberto Rocha e com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, a respeito das reflexões dos grandes municípios em relação à PEC 110, que conta com o apoio dos estados, de governadores, secretários de Estado de Fazenda, conta com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, que congrega mais de 5 mil municípios brasileiros, que tem um apoio do setor produtivo também muito considerável. Então é uma PEC que aglutina bastante, mas é muito importante ter em consideração e levar em consideração essas reflexões dos prefeitos municipais das grandes cidades brasileiras a respeito da PEC 110. Defendemos a emenda substitutiva 146, que está anexado à PEC 110. Se for a 146, tem apoio da cidade de São Paulo e da Frente Nacional de Prefeitos e de muitos municípios. O que não pode fazer é aprovar a PEC 110, que vai gerar um colapso total na cidade de São Paulo e em várias cidades do país. Cientistas de todo o mundo pesquisam novas variantes do coronavírus. O objetivo é entender o funcionamento do micro-organismo para prevenir os surtos da pandemia. Assim, centenas de subtipos de vírus das variantes beta, gama e delta são identificados e estudados. E o mesmo acontece com a Ômicron. 7 casos da subvariante BA2 da Ômicron já foram identificados no Brasil. Mas o que significa isso no momento em que o país enfrenta um aumento do número de infectados, da ocupação de leitos de UTI e mais de 1.000 mortes por dia? Centenas de subtipos do coronavírus já foram encontrados em pesquisas. Eles resultam da adaptação do micro-organismo ao corpo humano. Nem todos representam ameaça. Veja como os cientistas classificam as variantes. Assim que identificam uma mutação, os pesquisadores batizam o achado de variante de interesse. Mas quando o novo tipo se mostra capaz de se espalhar mais rapidamente ou causar maior dano, é classificado como variante de preocupação. A gente chama de variante de interesse aquela que nos chama a atenção porque tem um aumento de circulação na comunidade. Já as de preocupação, como o nome indica, elas preocupam muito porque elas podem levar aí ao que a gente chama de aumento exacerbado da transmissibilidade, aumento da gravidade e também um escape imunológico, falha vacinal e falha aos tratamentos que a gente já conhece atualmente. Pouco se sabe da nova subvariante, mas para os especialistas nada deve mudar no enfrentamento da pandemia. O vírus não tem um remédio, como a bactéria tem, que mata ele. Então a gente tem que lançar a mão de medidas para poder se afastar dele e ele se afastar da gente. De cada 10 pacientes internados, 8 não tomaram vacina ou não completaram a imunização. O total de brasileiros imunizados ainda não passou de 70%. Muita gente não voltou para tomar a segunda dose ou nem mesmo a primeira. O que salva hoje é a vacina. Nós estamos com essa variante nova, a Ômicron, que é muitas vezes mais transmissível do que a anterior, a Delta, não é? E que nas pessoas vacinadas, ela atinge principalmente as vias aéreas superiores. A pessoa tem um resfriado, dor de garganta, tosse seca, muitas vezes uma febrinha, moleza no corpo, com 2, 3 dias a pessoa já está praticamente de bem. Se não tiver tomado vacinado, se não tiver vacinado,
a pessoa pode ter acometimento dos pulmões e a doença cursar com gravidade. Essa baixinha aqui, a Beatriz, de 8 anos, foi vacinada no primeiro dia da campanha. Assim que abriu para a faixa etária dela, 8 anos, nós já corremos para o posto, sem fila, sem estresse, sem aglomeração, e ela tomou a dose da vacina dela para ficar protegida. Porque a gente entende que é um movimento que não é só nosso. A gente faz por nós, por nossos filhos e por toda a sociedade. Vacine-se, vacine seus filhos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.